o amanhecer. Para muitos, a promessa de um novo dia. Para outros, a gentil, porém persistente lembrança de que a cama ainda é o melhor lugar do mundo. É como aquele cobertor favorito, sabe? Aquele que te abraça com um carinho que nenhuma outra coisa consegue imitar. Ou talvez como o ronronar de um gato adormecido no seu colo, um som tão constante e reconfortante que você mal percebe, até que ele se vai. Hoje, vamos desacelerar e nos aninhar com uma história que, em sua essência, é sobre um dos maiores dilemas da manhã, o botão de soneca. Sim, aquele pequeno salvador de 5 minutos que se transforma no nosso maior inimigo silencioso. Mas o que aconteceria se esse botão tivesse uma história um pouco mais peculiar? Uma aventura suave para uma noite calma que talvez te faça pensar 2 vezes antes de apertá-lo novamente. Antes de mergulharmos nessa pequena jornada noturna, quero te convidar a se juntar a nós. Se você tem uma memória especial que acalma sua alma, um lugar onde a tranquilidade encontra o conforto, ou uma história que faz o tempo desacelerar, envie para o nosso site. Adoraríamos ouvir. Afinal, a vida é cheia de pequenos momentos que merecem ser compartilhados, como a teimosia de um gato que se recusa a sair do sol da manhã, ou a frustração de uma xícara de chá que insiste em esfriar rápido demais. Minha avó Lourdes morava numa casa de esquina, daquelas que parecem suspirar histórias a cada rajada de vento. Era uma construção antiga, com paredes grossas que guardavam o calor do verão e o frio do inverno, tornando o ambiente sempre agradável. Lembro-me vividamente dos verões na casa dela, em uma pequena cidade do interior de Minas, onde a rotina era ditada pelo sol e pela chuva. Minha avó era padeira, não por profissão, mas por vocação. Todo dia, o cheiro de pão recém-assado era o primeiro a nos saudar, misturando-se com o aroma forte e reconfortante do café coado que borbulhava no fogão a lenha. A luz da manhã, dourada e preguiçosa, entrava pelas janelas da cozinha, iluminando os pequenos grãos de poeira que dançavam no ar e aquecendo o chão de madeira rústica, já gasto pelos anos de passos. Naquele verão em particular, a chuva era uma presença constante, não uma chuva torrencial, mas um chuvisco manso que durava horas a fio, lavando as ruas de terra e intensificando o cheiro úmido da terra molhada. Eu adorava. Era o som perfeito para longas horas de leitura no alpendre, aninhado em um cobertor de crochê que minha avó havia feito, macio e pesado, protegendo-me do frio agradável que a chuva trazia. A rotina da vovó era quase um ritual. Ela acordava antes do sol, mas eu, um adolescente em férias, tinha o privilégio do sono estendido. Meu despertador era um relógio de pilha antigo, com um botão de soneca que eu abusava. 5 minutos, 10 minutos, 15. Era um jogo que eu gostava de jogar com o tempo, esticando ao máximo o prazer de estar debaixo das cobertas. Mas havia algo diferente naquele despertador. Era um modelo antigo, que minha avó tinha guardado de alguma herança. Aquele botão de soneca, ele tinha uma leve, quase imperceptível vibração. Uma sensação de que não era apenas um pedaço de plástico, mas algo mais. Eu nunca liguei muito. Afinal, era só um botão, certo? Em uma manhã chuvosa, particularmente cinzenta, o alarme tocou. Eu, como de costume, estendi a mão para o botão de soneca. Pressione. 5 minutos de paz. Fechei os olhos, sentindo o toque macio do cobertor de lã contra minha pele. O som da chuva lá fora era uma canção de ninar perfeita, e a brisa fresca que entrava pela janela aberta era um convite para permanecer naquele limbo aconchegante. O alarme tocou novamente, pontual como sempre. Apertei a soneca. Mais 5 minutos. O corpo pesado de sono, a mente ainda navegando em algum sonho bom. Eu sentia uma estranha sensação de que o sono estava mais profundo, mais denso do que o normal. E o silêncio, um silêncio que me abraçava, estranhamente familiar. Apertava o botão e a cada vez parecia que o mundo lá fora ficava um pouco mais distante. Os sons da casa da vovó, o chiado do rádio, o tilintar das panelas, até mesmo o cheiro do café. Tudo parecia se afastar,
substituído por um silêncio que não era vazio, mas preenchido por um tipo de vazio acolhedor. E então, os sussurros começaram. Não eram palavras claras, eram sons suaves, quase um zumbido, que pareciam vir de dentro do próprio despertador. Uma melodia estranha, hipnótica, que prometia um sono ainda mais profundo, mais reparador. Eu sentia uma leve pressão no meu pulso, como se algo estivesse me chamando para aquele sono. Uma leve e persistente puxada para as profundezas. Eu continuei apertando o botão. 5 minutos se transformaram em 10, depois em 20, 30. O quarto estava mais escuro, apesar de ainda ser manhã. As sombras se alongavam, dançando nas paredes. Os sussurros se tornaram mais claros, embora eu ainda não pudesse distinguir as palavras. Pareciam vozes ou talvez uma só voz chamando. E a puxada no meu pulso ficou mais forte. Não era desconfortável, mas insistente. De repente, um rangido. Um som sutil no assoalho do corredor. Eu congelei. Não era minha avó. O rangido era diferente, mais pesado. Abri os olhos, mas o quarto estava tão escuro que mal conseguia ver. A porta que eu tinha certeza de ter fechado estava entreaberta. E uma sombra longa e esguia parecia se mover do lado de fora. Meu coração começou a bater mais rápido. Os sussurros do despertador se intensificaram, quase como se estivessem me incentivando a ignorar o que estava do lado de fora, a afundar ainda mais no sono. A sombra se moveu novamente e eu juro que ouvi um arrastar quase imperceptível no chão de madeira. Não era um ladrão, era algo diferente, mais antigo. O despertador vibrou, forte, e as vozes se tornaram um coro. Um coro de sussurros, mas agora não eram suaves. Eram lamentos. Lamentos antigos, cheios de uma dor que parecia arrancar a alma. A sombra no corredor se materializou um pouco mais, e eu tive a impressão de ver olhos, 2 pontos luminosos na escuridão, me observando. Era uma presença fria, pesada, e o ar no quarto de repente ficou gelado apesar do cobertor. Minha mão, que ainda estava no botão de soneca, recuou bruscamente. O sono, que antes me abraçava, agora me parecia uma armadilha. Aquele botão não me oferecia mais 5 minutos de paz. Ele oferecia algo mais. Algo que me atraía para um lugar onde a escuridão era mais do que a ausência de luz. Era uma presença. E os lamentos se tornaram um urro silencioso. Uma dor que não era minha, mas que se enraizava em mim. E então a luz da janela se apagou de vez. O quarto foi engolido pela escuridão. O tic-tac do despertador se tornou frenético, e os sussurros se transformaram em um lamento que parecia rasgar o ar. Eu não conseguia mais enxergar a sombra, mas sabia que estava ali, mais perto. Alarme tocou, alto, estridente. Eu me sentei na cama, ofegante, o coração batendo descontrolado. O quarto estava novamente iluminado pela luz da manhã, e o cheiro de café já invadia o ar, vindo da cozinha. O despertador estava ali, na mesinha de cabeceira, perfeitamente normal. O botão de soneca parecia apenas um botão, inofensivo. Mas eu sabia. Eu sabia o que tinha acontecido. Aqueles minutos extras de sono não eram um presente. Eram um convite. Um convite para um lugar onde os limites entre o sonho e a realidade se desfaziam. E onde algo esperava para te puxar para mais perto. Desde aquele dia nunca mais usei o botão de soneca. O som do alarme, por mais irritante que seja, me parece um sino de advertência. Um lembrete de que há escuridões que esperam nas bordas do nosso sono, prontas para nos sussurrar convites para o abismo, e que a tranquilidade, por vezes, é mais frágil do que imaginamos. Bem, essa é a história de hoje. E se você, assim como eu, agora pensa 2 vezes antes de apertar aquele inocente botão de soneca, saiba que não está sozinho. Quem diria que algo tão trivial poderia guardar tais segredos, não é mesmo? Talvez eu deva voltar para aquele meu chá que, por algum motivo,
nunca fica na temperatura ideal. Se você tem uma história, um sussurro do seu próprio sono, ou uma experiência que te deixou arrepiado, de um jeito bom, ou talvez nem tanto, envie para nós. Adoraríamos ouvir. Por agora, é tudo. Eu estou oficialmente me desligando. Boa noite, e que o seu sono seja leve, e que seus despertadores sejam muito, muito silenciosos, ou que pelo menos não te convidem para um passeio nas profundezas do desconhecido.